Matemática e suas tecnologias para o Enem, o assunto é matemática financeira. Vamos começar. Para a gente se sentir confortável falando em matemática financeira, é importante antes discutir alguns termos de uso específico dessa parte da matemática, começando por capital ou principal. Capital é nada mais, nada menos do que o dinheiro que nós temos para investir, ou o dinheiro que vamos tomar emprestado de alguém. Em outras palavras, é o dinheiro que vai ser envolvido em uma determinada transação financeira. Depois disso, juro. Juro é aluguel de dinheiro. É simples assim. Quando a gente vai pegar um dinheiro emprestado, isso é sinal de que a gente não tem dinheiro de que precisa para comprar um bem, para investir em algo, para abrir um negócio ou algo do gênero. Esse alguém que nos empresta dinheiro, ele exige uma remuneração pelo fato de estar nos cedendo o direito de uso de um dinheiro que não é nosso. Esse direito de uso, essa remuneração pelo direito, melhor dizendo, é o que nós chamamos de juro, como o aluguel que nós pagamos por um imóvel, por um automóvel, quando nós viajamos ou algo do gênero. Para saber o quanto a gente vai pagar de juro em qualquer circunstância, nós consultamos a taxa de juro, que é nada mais nada menos do que a razão entre o valor do juro e o valor do capital que deu origem a ele. Não é nada de complicado, a gente vai falar mais sobre isso em seguida. Toda aplicação financeira tem que ter um prazo e tem que ter uma unidade de tempo de referência, justamente para que a gente possa calcular o juro gerado pela aplicação, e ao final desse prazo, quando nós pagarmos o dinheiro que devíamos, na hipótese, é claro, de termos contraído um empréstimo, o valor do capital somado ao juro gerado por aquele capital é o que nós chamamos de montante. Nós vamos falar mais sobre cada um desses itens dentro das categorias de juros que nós iremos discutir a partir de agora. Eis aqui a vovó. A vovó está aqui e resolveu começar a economizar um dinheirinho, já na terceira idade, para poder fazer aquele pé de meia, uma viagem no verão, etc. Ela descobre uma aplicação a juros simples e se interessa por ela. Na aplicação está escrito que a taxa de juros incide exclusivamente sobre o valor do capital inicial, o que equivale a vovó utilizar duas gavetas para guardar o seu dinheiro. Em uma gaveta ela vai colocar só o capital inicial e na outra gaveta, à medida em que esse capital for gerando juros, ela vai guardando a remuneração. O curioso é que nessa hipótese, é claro, a taxa de juros vai incidir sempre sobre o mesmo valor que corresponde ao investimento inicial da vovó e, consequentemente, não haverá a capitalização dos juros. Essa expressão é muito comum em matemática financeira. Isso indica que só o capital inicial é que vai sofrer a incidência da capitalização, da taxa de juros e, portanto, vai gerar mais dinheiro para a vovó ao longo do tempo. Vamos assumir que essa seja a circunstância da aplicação da vovó. Ela aplicou R$100 durante 4 meses a uma taxa de juros mensal de 20%. A primeira missão de quem está diante de um problema de juros simples é calcular o valor mensal da remuneração. Nesse caso mensal, porque a taxa, é claro, é de 20% ao mês. Mas podia ser semanal, podia ser diário, podia ser semestral, é claro, dependendo da referência à unidade de tempo que fosse feita e vinculada à taxa. Bom, partindo desse princípio, a remuneração, a variação mensal do capital da vovó vai ser de R$20, ou seja, 20% de R$100. Lembrando que em porcentagem, quando a gente calcula um percentual de um certo valor, a gente realiza isso por intermédio de uma multiplicação. Se nós temos R$100 hoje, daqui a um mês, a 20% ao mês, teremos R$120. Daqui a mais um mês, a 20% ao mês, teremos R$140. E depois 160, e depois 180. Vocês observem como é simples de calcular os valores dos meses subsequentes. É simples porque a remuneração mensal, a variação mensal do capital, é sempre a mesma, uma vez que a taxa sempre incide sobre o valor do capital inicial e, portanto, essa variação não precisa ser recalculada a cada mês. Nosso valor inicial, R$100, se transformou em um montante de R$180. Como eu havia dito, montante é simplesmente a soma do capital com o juro gerado por aquele mesmo capital. Permite calcular facilmente, se eu tinha 100 e hoje tenho 180, o juro dessa aplicação financeira acumulado ao longo de 4 meses foi de R$80. No mundo das apostilas de concursos, é muito comum encontrarmos fórmulas. Eu até classifico aqui as fórmulas como desnecessárias, porque o juro simples é tão simples que a gente pode, de fato, fazer no braço e chegar rapidamente a todas essas mesmas conclusões. Por exemplo, a variação periódica de capital. Quanto dinheiro nós iremos receber mês a mês, caso resolvamos fazer uma aplicação
em juros simples. Basta multiplicar o capital pela taxa de juro. É o percentual vezes o valor, lembra? 50% de R$1.000, 30% de R$80. A gente multiplica o capital pelo percentual toda vez que isso for proposto. O total de juros do período, basta multiplicar a variação periódica do capital pelo prazo. Se o dinheiro da vovó, por exemplo, no exemplo anterior, né, rendeu R$20 por mês ao longo de 4 meses, multiplicando 20 por 4, nós temos os R$80 que correspondem ao total de juros. E, finalmente, o montante é nada mais, nada menos do que a soma do capital com o juro. E no caso do juro simples, como a gente acabou de ver, pode até ser mais fácil calcular diretamente o montante para depois obter o juro por intermédio da diferença entre montante e capital nessa ordem. Vou fazer um resgate rápido aqui de porcentagem, lembrando que porcentagem é simplesmente uma fração cujo denominador vale 100 e que pode, portanto, a qualquer momento ser transformada em um número decimal. Aqui, por exemplo, eu estou ilustrando com 25% que estão se convertendo em 0,25. Esses 25% a gente costuma chamar de taxa percentual no mundo da matemática financeira, ou seja, o quanto o dinheiro vai remunerar a cada 100 unidades monetárias de investimento. Qual a remuneração proposta pelo juro a cada R$100 ou 100, enfim, unidades monetárias investidas. O 0,25 diz a mesma coisa, mas em relação a apenas uma unidade monetária. Função disso, taxa unitária, em oposição à taxa percentual. Vocês observem que essas duas taxas são absolutamente equivalentes. É a mesma coisa dizer 25% ou dizer 0,25. Mas a taxa unitária é fundamental para as nossas pretensões, caso a gente queira entender de fato como funcionam os juros compostos. Os juros compostos se baseiam na compreensão de um diagrama, e eu gosto demais desse diagrama, estou achando muito legal ter essa oportunidade de compartilhar ele com vocês. O semi-eixo da grana é o que eu tenho aqui na minha direita. Eu quero que vocês imaginem que esse X vai ser multiplicado pelo dinheiro que você tem na carteira agora. Eu vou multiplicar o seu dinheiro por X. Existem dois referenciais muito importantes nessas circunstâncias. Eu posso multiplicar o dinheiro que está na sua carteira por 1 e eu posso multiplicar o dinheiro que está na sua carteira por 0. Se eu multiplicar o dinheiro que está na carteira por 1, o dinheiro continua o mesmo, a grana continua igual. Agora, se eu multiplicar a sua grana por 0, evidentemente a sua grana vai desaparecer. Então, esses dois referenciais é sempre importante que a gente tenha em mente. Agora, pensa comigo. Se eu multiplicar o seu dinheiro por mais do que 1, por 2, por 3, por 5, o seu dinheiro vai aumentar, você vai ficar feliz. Agora, se eu multiplicar o seu dinheiro por algo entre 0 e 1, por exemplo, 0,7, 0,5, 0,2. Toda vez que a gente multiplica alguém por um número entre 0 e 1, esse alguém diminui de tamanho e, consequentemente, a sua grana vai diminuir também. Isso é muito importante da gente ter em mente para poder fixar algo fundamental a respeito do fator de capitalização que eu apresento para vocês a partir de agora. Esse número mágico permite que a gente calcule imediatamente o valor de um bem, o valor de uma mercadoria, com um acréscimo ou um desconto incorporado usando uma única operação de multiplicação. Basta que a gente use, no lugar de I, a taxa unitária de juro ou de desconto. Juro se for aumentar, desconto, é claro, se for subtrair. Vou trazer um exemplo prático aqui, bem simples, mais uma vez usando a vovó como nosso exemplo de referência. A vovó vai comprar um bule para tomar o chazinho aquele do fim da tarde, aquele chazinho que a vovó adora, né? Não só tomar, mas também compartilhar com a gente. Ela quer comprar esse bule que custa R$100. Só que ela demora para comprar e quando vai até a loja ela se frustra, porque o bule já aumentou 30% e, consequentemente, passou a custar R$130. Os R$100 originais mais os R$30 de acréscimo, que correspondem a 30% de 100 naturalmente. A vovó chora, implora por um descontinho, e o comerciante diz, mas vovó, não tem como e tal, e lá pelas tantas ele diz, tá bom vovó, eu vou lhe dar 10% de desconto. E ao dar os 10% de desconto, esses 10%, é claro, incidem sobre os 130, que são o preço atual do bule que a vovó pretende
adquirir. Ao subtrair esses 10% de 130, o valor vai a 117, evidentemente. 10% de 130 são R$13, 130 menos R$13 nos conduzem a R$117. Como fazer essas mesmas duas operações usando apenas duas multiplicações, sem ter que calcular os 30%, os 10% separadamente para depois incorporar ao valor original? Se nós quisermos sair de 100 e passar para 130, em outras palavras, se nós quisermos agregar 30% ao valor de uma mercadoria, basta multiplicar o valor por 1,3. Esse 1,3 se divide em 1, que preserva o valor original, lembra? Tua grana multiplicada por 1 continua a mesma, mais o 0,3, que correspondem à taxa unitária correspondente a 30% de acréscimo. 30 sobre 100 é a mesma coisa que 0,3. Da mesma forma, se eu quiser sair do 130 e passar direto para 117, basta multiplicar o 130 por 0,9. Esse 0,9 se dividem em 1, que preserva o valor original do bule, menos o 0,1, que correspondem aos 10% de desconto expressos na forma da sua taxa unitária. Para entender juro composto definitivamente, é fundamental a gente estar familiarizado com o fator de descapitalização ou capitalização, conforme o caso, se for acréscimo ou se for desconto. Por isso fica a dica, consultem a internet, vão em busca do fator de capitalização, porque isso é realmente muito importante. Voltamos para a vovó. A vovó descobriu que existe uma maneira de ganhar um pouquinho mais de dinheiro do que a remuneração em juros simples estava oferecendo para ela. Ela investigou na internet e descobriu algo sobre os juros compostos, só que ela achou meio confusa essa história de que a taxa de juros incide sobre o capital mais os juros acumulados e tal, e ela pensou, quem sabe eu uso uma gaveta só para guardar o meu dinheiro. Eis a proposta da vovó nos juros compostos, de modo que ela não separa mais o dinheiro original e o dinheiro que e a remuneração, melhor dizendo, que esse dinheiro gerou. Ela joga tudo na mesma gaveta, de modo que no período seguinte ao primeiro período de capitalização, o dinheiro que ela tem para gerar renda já vai ser maior do que o dinheiro do mês anterior e, consequentemente, a vovó vai ficar feliz porque vai ganhar mais dinheiro do que ganharia na aplicação equivalente a juros simples. Repara, todos os detalhes do investimento são rigorosamente os mesmos. Estamos falando de R$100 investidos ao longo de 4 meses, a uma taxa de 20% ao mês, porém dessa vez falando em juro composto. Para falar em juros compostos, o mais importante vai ser determinar o valor do fator de capitalização, o mesmo que a vovó usou no problema do bule, para aumentar 30% e depois tirar 10%. O fator de capitalização correspondente a uma aplicação a 20% ao mês vai ser de 1 mais 0,2, que correspondem aos 20% expressos na sua taxa unitária. Isso resulta em 1,2. E aí está a grande diferença entre juro simples e juro composto. No juro simples, a gente calculou o rendimento. No juro composto, a gente calcula o fator de capitalização, o número que vai multiplicar o que nós tínhamos no período anterior. No primeiro período, eu tinha R$100, ao multiplicar por 1,2, passei a ter 120 e até aí não há diferença entre juro simples e juro composto. Porém, no final do segundo mês, a vovó vai se surpreender porque ela já terá R$144. E esses R$4 têm origem justamente no fato de que o dinheiro que ela tem na gaveta já é maior que o mês anterior. Portanto, é melhor, de fato, ter apenas uma gaveta para a gente perceber a nossa remuneração aumentar cada vez mais. Multiplicando de novo 144 por 1,2, nós vamos a 172,80. Mais uma vez por 1,2, nós vamos a 207,36. E concluímos que o nosso capital inicial de R$100 gerou um montante, lembra? Capital mais juros, correspondente a R$ 207,36, nos mesmos 4 meses em que os juros simples geraram R$80. Nessa aplicação a juros compostos, a remuneração já foi de R$ 107,36. Portanto, se nós tivermos que optar, e isso não vale só para o Enem, vale para o dia a dia, é claro que se nós estivermos sendo remunerados, nós vamos sempre optar por juros compostos, né? Juros compostos que remuneram mais o nosso dinheiro em comparação com o seu correspondente juros simples. Duas fórmulas não tão desnecessárias assim, especialmente a primeira pode ser útil. Se nós quisermos saber o montante gerado por uma aplicação a juros compostos
nós temos que multiplicar o capital pelo fator de capitalização elevado na enésima potência. No exemplo anterior, a gente percebeu que os R$100 foram multiplicados por 1,2 4 vezes consecutivas, para se converter nos R$ 207,36 que nós tínhamos no final do período. Isso equivale a multiplicar R$100 por 1,2 elevado na quarta potência, e esse 4 representa justamente o nosso prazo de capitalização. A outra fórmula continua a mesma, na verdade, em relação ao que nós vimos em termos de montante no juros simples, com exceção de que eu estou, dessa vez, isolando o total de juros. E se eu quiser saber o juro gerado por uma aplicação financeira a juros compostos, eu não tenho a mesma facilidade que eu tenho no juros simples, mas sabendo o montante, sabendo o capital que deu origem àquele montante, basta realizar a diferença entre os dois nessa ordem, montante menos capital, para que a gente encontre o resultado correspondente ao total dos juros. Em síntese, matemática financeira para o Enem, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê numa próxima ocasião. Valeu, era isso, um abraço, tchau!